Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado, cara. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Halolói, tem Henrique Boaventura e tem novidade no lúpulo brasileiro. E hoje estamos aqui com o Raul Rosa, farmacêutico, bioquímico e cervejeiro caseiro desde 2011, consultor de cervejarias ciganas e, talvez a função que mais brilha os nossos olhos para esse programa, pesquisador. E ele tá aqui para falar com a gente sobre lúpulo brasileiro. Por favor, Raul, te apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. E aí, Henrique, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast que produz um conteúdo tão legal e que também já entrevistou outras tantas pessoas de relevância na cultura cervejeira. Então, para mim é um prazer estar aqui. Espero que a gente bata um papo legal. E aí, você me apresentou bem, né? Eu sou farmacêutico, eu tô fazendo cerveja aí desde 2011, sempre em família, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer num domingão, né? Ao invés de assistir televisão, é fazer cerveja, né? Coisa boa. E também, além de fazer cerveja, eu faço hidromel, vinho, e também charcutaria em casa, né? Tudo não comercialmente, né? Só pelo prazer de produzir coisas gostosas em casa, né? Desde 2014 já que eu trabalho em setores do mercado cervejeiro. Comecei trabalhando em brew shop, depois em cervejaria. E aí hoje eu trabalho como consultor e pesquisador, né? As minhas pesquisas, eu comecei estudando adjuntos de lúpulo, né? Então, cevada não maltada, centeio não malteado. Quem já fez cerveja com centeio sabe que dá problema, né? Então... Sofre, né? É uma dureza. E aí eu queria entender, assim, um pouco mais sobre os fenômenos físicos que acontecem durante o mosto, né? Na produção de mosto, né? Então foi isso que eu estudei primeiro e depois agora eu tô num projeto de pesquisa no qual eu estudo lúpulo, status de lúpulo, né? E aí mais ou menos disso que nós vamos bater um papo hoje, né? E eu faço a pesquisa no departamento de tecnologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Perfeito. Eu diria, fermentar. Fermentar é como se fosse uma coisa que cresce dentro de ti e tu nunca mais consegue. Tu fermenta tudo. Tu fica olhando assim, esse alimento aqui, será que se eu fermentar ele vai ficar bom? Então, é uma coisa, fermentar pra mim é uma coisa maravilhosa. E sabe quem tá sempre fermentando também, Raul? Nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive terminamos o kit da Stannis, que foi comprado e enviado com desconto exclusivo para nossos apoiadores e apoiadoras, e que você também pode continuar comprando, na verdade. Você pode ir lá no site Stannis.com, Stannis com 2N, e usar o cupom BFL12 e ganhar 12% de desconto em qualquer produto. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Roberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Alcaua, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan George, Luiz Henrique de Camargo, Felipe Augusto Kintzer e Thiago Fernandes Dias, e nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência.
as camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Vamos lá pro que interessa. Primeiramente, Raul, o que te inspirou para tu começar a fazer essa pesquisa ou investigação ou entender mais sobre a influência do terroir em lúpulos? Olha, para falar a verdade, esse estudo ele é uma derivada de um projeto de pesquisa meu que não é exatamente centrado no terroir, né? O meu projeto de pesquisa, a linha central dele é produção e caracterização de extratos de lúpulo, com aplicações em diversas áreas. Então eu também estudo não só na parte cervejeira, mas também aplicações de lúpulo em cosméticos, alimentos e afins, né? Eu tenho até um trabalho publicado, uma revisão sobre isso, né? Só que assim, como o principal uso é em cervejaria, e a gente sabe que o lúpulo em pellet compete com o extrato de lúpulo na utilização nas cervejarias, sempre surge uma questão: o quanto que é melhor, quais vantagens que um extrato de lúpulo apresenta em relação ao lúpulo pelletizado? Porque isso é uma coisa que você tem que responder para chegar em várias conclusões, até financeiras, né? Uhum. Porque o extrato, ele concentra, né? Principalmente alfa-ácido, óleos. Então, uma coisa que eu queria responder na parte da minha tese é quais vantagens que os extratos vão apresentar em relação ao lúpulo em pellet. Perfeito. Aí eu tinha que estudar o lúpulo em pellet, tinha que estudar, né? Aí eu consegui essa oportunidade de fazer essa pesquisa com o professor Thomas Shellhammer, que é um pesquisador da área de cerveja lá na Oregon State University, e eu conversei com ele, né, e queria estudar o lúpulo brasileiro, e ele topou, né? E aí eu queria também estudar coisas que fossem do interesse dele, né? Então, por isso que a gente incluiu regiões diferentes dos Estados Unidos e tal. Então, a motivação do estudo foi essa, né? A gente queria estudar a fundo a variedade Comet para depois poder usar isso de ponto de comparação com os extratos feitos dessa variedade. Porque na minha linha de pesquisa, eu só vou fazer extratos com a variedade Comet, né? Então, é mais como ter um ponto de apoio, né? Porque senão você não consegue comparar, né? Claro, claro. Às vezes na ciência a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente compara, né? E então era importante colocar esse ponto de apoio para depois continuar os estudos. Não adianta comparar cactos com banana, né? Tipo, a gente tem que comparar coisas que são semelhantes, porque senão os resultados vão ser muito diferentes, né? Sim. Tem uma coisa também que, se a gente... Talvez isso não seja de conhecimento das pessoas, mas a indústria de produção de álcool também usa muito lúpulo, né? É uma das empresas que mais consome lúpulo, inclusive. Não somente as empresas cervejeiras, né? É uma coisa bem interessante também. Sim, as usinas etanoleiras utilizam principalmente o beta-ácido, né? Para controle microbiológico, né? Na produção de etanol, né? Ainda que tenha alguns competidores fortes de outros produtos químicos pro beta-ácido, né? Mas é interessante o beta-ácido porque ele acaba sendo... Não é legal, né? Quer dizer, não é que não é legal. Ele acaba sendo um resíduo da produção cervejeira, praticamente, e da produção de extratos também. E aí se usa, né, um subproduto na usina etanoleira, né? Muito bem observado isso, né? Um outro uso do lúpulo. Desculpa frisar isso, mas é que eu acho que principalmente para as pessoas que produzem lúpulo é muito legal saber que tem outras aplicações, né? Porque você diversifica o portfólio de clientes, né? É bem legal isso. Não fica restrito no final das contas. Mas, já que tu trouxe o Comet, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem várias, é redundância, mas várias variedades de lúpulos plantadas. A gente tem, pelo menos aí que eu ouço falar, a gente tem Magnum, a gente tem Amarilo, já vi gente plantando Amarilo, já vi gente plantando Phoenix, já vi várias variedades diferentes. Mas por que o Comet específico? Olha, o motivo do Comet é o seguinte, né? Eu já percebia como cervejeiro, e eu acompanho a cena de lúpulo brasileiro desde sempre, assim,
eu já percebia que o Comet tinha uma coisa a mais, sabe? Tipo, que ele tava com uma qualidade legal, que ele saía com alfa-ácido alto em várias fazendas diferentes. E eu via isso meio que anedoticamente, né? Meio que a experiência própria. Só que aí eu comecei a acompanhar os relatórios da Aprolúpulo, né? Que é a Associação de Produtores de Lúpulo. E sistematicamente o Comet estava na lista entre os mais plantados. E em 2023 ele foi o mais plantado, que foi meio que o ano corte dessa pesquisa, né? Então, esse foi um motivo que eu usei para estudar a variedade Comet. O outro motivo também, que motiva a parceria, inclusive com o professor Shellhammer, é que o Comet, ele é uma variedade que foi desenvolvida na Oregon State University, né? Então ela é uma variedade pública, né? Então, assim... Entendi. O pessoal sabe que tem alguma... Principalmente caseiro, né? Quando compra ali a embalagem de lúpulo, tem algumas variedades de lúpulo que são marcas registradas, né? São propriedades, né? Então, por exemplo, o Citra é uma propriedade da Yakima, né? Então, você vê que até na embalagem tem lá o Rzinho, né? Copyright, né? Exatamente, né? E algumas outras variedades não, né? Algumas variedades que foram desenvolvidas pelo USDA ou por universidades, elas são públicas, né? Então, elas têm uma liberdade maior de serem plantadas, tem menos rigor e tal. Depois a gente até pode bater um papo no final sobre isso, porque é bem interessante essa coisa das variedades registradas também, né? Então, o Comet é meio que foi unir o útil ao agradável, né? Ele é uma variedade desenvolvida na universidade que eu estudei e também é a variedade mais plantada no Brasil, né? E só para ilustrar para o ouvinte, em 2023 a área plantada de Comet foi 34 hectares, que corresponde a 32% da área de lúpulo plantada no Brasil. Então você vê que é uma variedade só que tem uma participação grande, né? E é interessante que nos Estados Unidos, a variedade Comet, ela foi muito popular na década de 80, tá, mas depois ela foi meio que substituída paulatinamente pelas High Alpha, né? Mas ainda assim, hoje ela é plantada, né? E hoje é 114 hectares. Não tá tão distante. Só que assim, ela é praticamente assim, um pouco mais de 3 vezes mais do que o Brasil, só que essa área corresponde a 0,5% da área plantada nos Estados Unidos, né? É legal colocar isso em perspectiva para ver como que é grande, né, a área plantada, né, nos Estados Unidos. E quando a gente fala Estados Unidos, muitas pessoas não têm noção, mas, cara, a maior parte do lúpulo dos Estados Unidos vem da região do noroeste do Pacífico ali, né? Pacific Northwest, que chama, são 3 estados principais, que é o Washington, Oregon e o Idaho. Então, basicamente toda a produção de lúpulo dos Estados Unidos vem de lá, tirando uma raspinha ou outra que vem de outro lugar, né? Então, assim, é uma área gigantesca, né? São fazendas muito grandes, com maquinário, né? São de perder de vista mesmo, né? Então... E clima adequado, solo adequado, tem tudo isso também, né? Exatamente, história também, né? Porque teve imigração, teve motivos culturais também de terem se instalado essa cultura, né, nessa região, né? Mas é isso também, né? O clima adequado é uma mistura de fatores. E o Comet parece, não sei se é uma impressão também minha, mas eu já plantei algumas variedades aqui. Eu moro na região sul, moro perto de Porto Alegre, e eu já plantei algumas variedades diferentes. E a Comet é uma das únicas que eu plantei e ela cresceu. Ela tá enorme, inclusive meu pé de Comet tá ali, cheio de flores, lindamente, e pegando nada de sol, pegando nada de chuva, e deu, sabe? Então, é uma planta que provavelmente deve ter se adaptado, se adaptou ao meu terreno, deve ter se adaptado a qualquer terreno de uma maneira maravilhosa, assim. E ela é bem aromática. Como eu não sou agrônomo, eu não sei pormenorizar exatamente o porquê disso, né? Mas aparentemente ela é dura na queda mesmo, né? Porque ela tá dando pra lá e pra cá, né? Em vários lugares, né? E então, assim, ela parece que se adaptou bem, né? Parece que sim. Essa é a segunda safra do ano que eu tô de lúpulo. Olha que maravilha. Ó, que beleza. Mas então, tu falou sobre as regiões. Aí, eu li o teu paper, né? E tu analisou Comets vindo do Vale do Yakima, né? Em Washington, isso. Do Vale do Willamette, que fica no Oregon. E daí, no Brasil, tu escolheu Comet da região de São Paulo e Minas, né? Tem alguma coisa em comum nessas regiões para serem elas as escolhidas? Ou tem outro fator que foi levado em consideração? Não, vamos começar então pelas regiões dos Estados Unidos, né? Então, assim, o Vale do Yakima e o Hop Valley, né, que fica ali na região do Willamette, são 2 das principais regiões ali do Pacific Northwest de produção de lúpulo, né? O Yakima, o pessoal sabe por causa da Yakima Chief, né? Mas não todas as fazendas da região são da Yakima, mas é uma cooperativa bem parruda, né? E tem fazendas cooperadas da Yakima também fora do Vale do Yakima também, né? Eu cheguei a participar de alguns estudos em algumas no Oregon mesmo. Então, assim, a ideia que a gente tinha era comparar já que tá fazendo uma comparação,
no Brasil com os Estados Unidos, a gente achou mais justo separar essas duas regiões, porque elas são muito importantes, né? Aí a questão de São Paulo e Minas, na verdade, aí foi uma questão de amostragem um pouco mais difícil, né? Porque o cultivo de lúpulo, ele é, em muitos lugares no Brasil, ele é experimental, né? E não... É difícil você escolher, porque quando você começa um estudo desse, é muito difícil, né, para um pesquisador, qual fazenda que eu vou coletar a amostra, sabe? Porque você fica todo com uma questão de viés e tal, né? Então, qual que era a ideia? Como tem muitas coisas experimentais, muitas coisas assim, eu quero ter algum padrão de qualidade para eu escolher. Então, eu acabei escolhendo uma fazenda que eu acompanho de perto já faz alguns anos, que eu sei que eles têm um trabalho legal. E as outras 3 fazendas, eu escolhi os vencedores da Copa Brasileira de Lúpulo de 2023, né? Então, eu queria colocar assim, eu vou incluir o que tem de melhor, né? Porque a gente não sabe exatamente assim, já que vai ter um problema de amostragem de cara, né? Tipo, não tem uma cooperativa, não tem uma produção, que é uma coisa que às vezes tem nos países produtores de lúpulo, que são beneficiadores que pegam lúpulos de várias fazendas diferentes e blendam e vendem um produto mais homogêneo. Aqui ainda não tem isso, né? Então você acaba... É quase que uma boutique, né? Você compra da fazenda o lúpulo, né? Então, como já tinha essa questão, aí eu falei assim, não, eu preciso ter algum corte. Então eu falei assim, eu fui atrás desses produtores para conseguir essas amostras, né? Então eu queria, inclusive, utilizar a mesma safra que foi usada na Copa, né? Pode falar o nome dos produtores, não tem problema. Sim, foi assim, os incluídos no trabalho foi a Brava Terra, o Terras Altas. Agora deixa eu pegar aqui, que eu até agradeço eles no negócio, porque eles me doaram a amostra, né? Que é uma coisa que é importante pra gente, né? Então é isso, Brava Terra, o Boca da Mata, Terra Alta Lúpulo e o Lúpulo Brasil. E aí, na parte dos Estados Unidos, quem doou as amostras pra mim foi a John Haas e a Hopsteiner, né? Que são 2 empresas bem parrudas de lúpulo, né? Sim, são gigantescas, né? Foram esses meus fornecedores. Quiçá um dia essas que tu citou do Brasil também sejam gigantescas, né? Pois é, não, e assim, cara, a gente vai falar disso aqui mais pra frente, né? Mas a coisa tá acontecendo, né? Tá acontecendo devagarzito, mas tem passos acontecendo, mas vamos chegar lá. Toda essa conversa aqui, gente, é baseada nesse paper que foi objetivo de pesquisa do Raul. E as fazendas, elas têm, quando a gente fala de terroir, a gente tá falando de toda uma série de conjunto de fatores que geram resultados num meio, né? E aqui, pelo que eu lembro do paper também, você falou que algumas dessas fazendas faziam manipulação de luminosidade com LEDs para simular, né, os períodos de luminosidade que tem nos outros hemisférios, né? Tu sabe por que é feito isso? Se tem algum objetivo com isso? Porque quando eu olhei pra isso, eu fiquei pensando, se a gente tá falando em terroir, será que a gente não deveria usar a própria luminosidade da região? Então fiquei com essa dúvida na cabeça. O conceito de terroir é um conceito complexo, tá? Ele começou muita coisa do vinho, mas depois foi para café, várias coisas. É importante que as pessoas saibam, inclusive, que tem vários cientistas que problematizam, né, o conceito de terroir, que fala que não existe e tal, né, que são questões só de manejo. Assim, é complexo, porque eles têm vários fatores agronômicos, microbiológicos, uma infinidade de coisas, né? E a questão do LED, né? Aí que tá uma coisa interessante, né? Porque, assim, é importante ressaltar que o Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo. E a gente importa 99% do lúpulo. Então, por que nunca plantou lúpulo no Brasil, né? Porque já tentaram, né? Tem até alguns materiais que você encontra históricos de tentativas disso. 1900 e lá vai pedrada, né? Tipo, muito antes, assim, do que a gente imagina, tem... Na Biblioteca Nacional, né? Tem uns catálogos com flores de lúpulo. Eu me lembro de ter achado isso numa pesquisa. Então, e teve também uma imigração polonesa aí pro sul, tal, que começou. Então, assim, só que esses cultivos não foram bem sucedidos, né? E ao longo das décadas, se criaram vários mitos ou pseudo-explicações de por que o lúpulo não pegava, né? Então, tinha hipóteses, por exemplo, de que era necessário um período de dormência na qual tivesse um inverno forte, várias outras questões, né? Que acabaram caindo por terra, na verdade, né? Hoje a gente sabe que esses fatores, ao que tudo indica, não são importantes. Qual que é o fator importante? É o que a gente chama de fotoperíodo, que é a quantidade de luz diária que a planta necessita para diferenciar as duas fases, a fase que ela cresce e a fase que ela começa a floração. Então, e isso aí é uma característica da família, né? Então, assim,
outras plantas da família Cannabinaceae também têm essa dependência do fotoperíodo. Então, elas são conhecidas como plantas de dia curto. Então, quando o dia está longo, ela cresce, ela não floresce. E quando o dia vai encurtando, ela tende a começar a florescer e florescer de fato. Interessante. Então, essa diferença entre as horas do dia é crucial. E aí, qual que é a questão? Nos países de latitudes elevadas, ou seja, mais distantes do Equador, elas têm essa diferença maior. Então, tem um verão com 16, 17 horas de luz por dia e um inverno, às vezes, com 8, 9, 10 horas por dia. 6 horas. Exatamente. Dependendo de quanto você tiver, né? Nos lugares que são muito extremos, não tem cultivo de lúpulo porque é frio demais, né? Mas aí a região ótima, né? São regiões que têm um verão legal, um outono ameno e um inverno rigoroso, né? Acaba tendo isso, mais ou menos. Mas a questão do inverno frio rigoroso não importa muito, né? O que importa, na verdade, é essa questão da luz. E aí, quando começou essa nova onda de plantio de lúpulo mais contemporânea, os já munidos de mais informações, né, os agricultores começaram a fazer esse teste. Poxa vida, então o Brasil não tem esse fotoperíodo variável. Aqui varia muito pouco, né? Então a gente até tem um verão com um pouco mais de luz, mas não o suficiente para inibir a floração. As plantas começam a florescer muito curto, muito pequenininhas. Então, qual que é a saída? Vamos jogar a luz artificial para estender a quantidade de horas do dia e enganar a planta, né? Essa é a estratégia deles, né? Interessante. Tadinha dela, né? Tadinha do lúpulo. Mas assim, ela, do ponto de vista evolutivo, ela tá conquistando novos territórios, né? Então, é isso que acontece hoje. Então, praticamente, né, assim, até onde eu tenho conhecimento, né, porque eu também, como eu não sou agrônomo, eu não tenho conhecimento de todas as experiências que estão sendo feitas no Brasil. Mas até onde eu tenho conhecimento, todas as fazendas comerciais ou experimentais fazem algum tipo de complementação de fotoperíodo. Então, é meio geral. Essa, como você disse, é meio que vai se tornar uma característica do terroir brasileiro, né? Inclusive, tem pesquisadores que hoje pesquisam se a lâmpada de LED que você tem que usar é uma lâmpada mais fria, se é uma lâmpada com uma cor mais quente, né? Então, tudo isso tá estudos em andamento, né, sobre isso hoje. Total. E, inclusive, quando tu falou isso, Raul, automaticamente eu tentei resgatar quando começou a aparecer as flores no meu Comet. E, casualmente, foi bem na época que o verão tava chegando no fim, que é quando começa a diminuir aqui na minha região, a luminosidade começa a diminuir, a gente começa a ter dias mais curtos. Lógico, né? A diferença ainda é pequena, mas a planta é muito mais inteligente que eu. Pra vocês aí é maior, né? Pra nós aqui é maior, tipo, aqui é bem maior no caso. Sim. Tipo, se a gente for pensar, por exemplo, se a gente for comparar com as pessoas que estão mais perto da região do Equador, a diferença não muda tanto de acordo com a estação. Aqui pra nós muda bastante, tipo. Perfeito. A diferença é do dia clarear às 4:30 da manhã pro dia começar a clarear às 6:30, 7. Então é uma diferença grande. É uma diferença, é. Mas a planta é muito mais inteligente que eu, no final das contas. Então faz total sentido isso. E, gente, você que tá procurando lúpulo, você que tá procurando um monte de insumos, inclusive como plantar lúpulo em casa, o lugar que tu encontra informações sobre isso é na Lamas Brew Shop, porque lá tem tudo pra te fazer cerveja, plantar lúpulo, comprar lúpulo, e inclusive materiais, cara, tem tudo pra te lá, e você deve fazer agora o uso do cupom Braçagem Forte e entrar dentro do site lamasbrewshop.com.br e comprar os seus insumos. Beleza. Após toda essa análise que foi feita sobre o Comet, eu imagino que tu tenha tido resultados variados, né? Resultados mais e menos impactantes. Mas quais são os que mais te chamaram a atenção desses resultados ao analisar esses lúpulos de diferentes regiões? E eu imagino que mais deve chamar a atenção são para os lúpulos brasileiros. O que tem de diferencial? O que tem de legal aqui? Olha, eu antes de entrar na parte legal, a resposta da sua pergunta propriamente dita, eu vou fazer um disclaimer científico meio chato, né? Que é... Ciência nunca é chata, cara. Não diz isso. Ciência não é chata, ciência é boa. Ela é boa, mas assim, nós cientistas, a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu acho que principalmente na modernidade agora, que a ciência está se tornando mais popular, é importante que as pessoas entendam que os consensos científicos, eles demoram um tempo, né, para serem atingidos. E eles são uma miríade de resultados diferentes de diversos grupos de pesquisa diferentes. Depois vão ser analisados e você consegue tirar conclusões fortes, né? Então, parece um pouco mais desumilde, né? E dizer que o meu trabalho ele é incrível, né?
E assim, ele foi bem legal, foi bem legal, mas tem outros tantos que são legais também, tá? Então eu gostaria de dizer que é para as pessoas olharem para os resultados, não só a ver com o meu trabalho, né? Mas na vida delas, quando elas verem um trabalho científico que chegou num resultado, principalmente trabalhos experimentais, você olha, pô, que legal, mas não use isso para tirar conclusões mirabolantes, porque a gente precisa de reprodutibilidade, precisa de pessoas chegando no mesmo resultado e tudo isso. Dito esse disclaimer chato, o que eu acho que é muito interessante dos resultados dessa pesquisa em si? O primeiro é que o lúpulo brasileiro, de uma maneira geral, ele não ficou devendo pro americano, sabe? Ele se mostrou com uma qualidade grande em vários aspectos, né? Como, por exemplo, o teor de alfa-ácido, né? Eu gosto de destacar essa questão do alfa-ácido, porque cervejeiro caseiro meio que toca um foda-se pra alfa-ácido, assim, né? Porque se você precisa usar uma variedade que tem menos, que tem um cheirinho legal também, você faz um leite Robin, coloca mais lúpulo e bate o IBU que você quer lá, né? E por aí, assim, não é uma coisa que vai deixar o cervejeiro mais pobre ou mais rico gastar 100 gramas mais de lúpulo, né? Mas quando você trata de lúpulo comercial, o lúpulo commodity, o alfa-ácido é a principal coisa, né? As grandes indústrias, elas comercializam lúpulo, elas não calculam o preço do lúpulo, é o preço do alfa-ácido, né? Que é o importante, né? Então, o lúpulo brasileiro se apresentar com alfa-ácido alto, né? E quando eu digo que foi apresentado um alfa-ácido alto, a gente encontrou um resultado estatisticamente superior do lúpulo brasileiro em relação às variedades ao lúpulo, às regiões americanas, do alfa-ácido ser maior, do brasileiro ser maior. Então foi um resultado estatisticamente superior. E quando ele é estatisticamente superior, quer dizer também que a variabilidade foi baixa, né? Ou seja, todas as amostras apresentaram um teor de alfa-ácido alto. Consistentemente, as amostras apresentaram alfa-ácido alto. Consistentemente. E eu ouso dizer que aí nem tem um viés de amostragem mesmo, tá? Porque eu acompanho muitas fazendas no Instagram, nos sites, e vejo sempre quando tem safra, eu vou lá olhar a Comet, né? Como é que tá saindo o Comet desse cara? Como é que tá saindo o Comet desse cara? E, cara, sai com alfa-ácido alto, muitas vezes, né? A gente até pode discutir, que eu tenho algumas hipóteses do porquê disso também, mas... Pode ser, porque qual é a tua hipótese? Tem algumas hipóteses que, assim, a primeira é que o lúpulo tá pegando bem, né? Tá sendo bem cultivado, mas também tem uma questão também a ver com o momento de colheita, né? Eu abordo no artigo que tem uma chance, por conta de outros motivos sensoriais. A nossa pesquisa, a gente avaliou quimicamente e também sensorialmente, né? Então, sensorialmente é o famoso cheirar o lúpulo, né? De uma maneira científica, né? Então, aí a gente vai tratar dessa questão mais pra frente, mas eu tenho algumas evidências de que talvez o lúpulo foi colhido um pouco tarde, tá? E quando ele é colhido um pouco tarde, ele dá mais tempo para acumular o alfa-ácido, tá? Mas, de qualquer maneira, foi um alfa-ácido encontrado grande, né? E quando você vai analisar até algumas outras variedades que eu acompanho também, outro dia eu tava vendo um Saaz com 8% de alfa-ácido. Vi isso também, eu vi isso. E aí assim, pô, quando é que plantaram lá na República Tcheca, né? Na Tchequia eu compro o Saaz, eu adoro essa variedade, né? E ela sempre, sistematicamente, ela tem um alfa-ácido menor que esse, né? Inclusive, o último que eu comprei, Raul, veio com 0,8 de alfa-ácido, o Saaz. 0,8. Mas brasileiro, não? Não. O tcheco mesmo. Gringo. Exatamente. 0,8, meu. E até que você comentou isso daí, tem um artigo que eu cito no meu trabalho, que depois eu posso levantar ele aí, mas ele é um artigo muito interessante, que foi aí de uns 2-3 anos atrás, que ele faz um estudo histórico avaliando a quantidade de alfa-ácido e o rendimento dos lúpulos europeus, acho que desde a década de 80 até hoje, fazendo uma estimativa para os próximos anos. E eles apresentam conclusões preocupantes. Assustadoras, eu diria. Eu li esse paper. Que mostra que as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas, elas são multifatoriais, né? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas principalmente as mudanças na temperatura e nos regimes de precipitação estão ocasionando essa redução de rendimento das colheitas europeias e dos teores de alfa-ácido dos lúpulos europeus, o que é preocupantíssimo, né? Mas, assim, como é que fala? Tentando ver o lado bom das coisas, né? Para o empreendedor brasileiro que está querendo cultivar lúpulo aqui, me parece interessante, porque quando a gente tem quebras de safras
em lugares que têm produções concentradas, a diversificação geográfica se torna interessante. Então, os grandes conglomerados de lúpulo vão se interessar, pera lá, se está dando problema aqui nesse lugar, é interessante que eu tenha produções em diferentes lugares para diversificar isso, né? E eu acho que um exemplo disso, quem quiser pesquisa no YouTube, tem aí, um vídeo que mostra da produção da Tabasco. É muito legal, principalmente para quem gosta de tecnologia de alimentos e tal, é um vídeo que mostra todo o processo de produção da Tabasco, que inclusive é envelhecido em madeira, que eu não sabia disso, né? Muito legal. E o dono, acho que é o gerente da produção, eles falam que eles, no passado, produziam ali na região só, e eles tiveram um ano com uma quebra de safra, que foi preocupante para eles, e aí eles falaram, não, pera lá. Então eles diversificaram, hoje eles têm fazenda no continente africano, no continente sul-americano, justamente se der pau, assim, ou seja, os caras preferiram mandar, a Tabasco é produzida numa fábrica ali no sul, né, dos Estados Unidos. Eles preferiram mandar o negócio pro continente africano e sul-americano. Pensa nos custos que tem isso, né? Depois vai ter que transportar tudo isso de volta. Sim, custos altíssimos. E tem todo esse esquema, barril e tudo isso, que não são coisas que são naturalmente usadas na região também, né? Perfeito, né? Então, assim, eles tiveram que fazer essa diversificação geográfica com todos esses custos justamente para evitar que uma quebra de safra falisse a empresa, né? Então, eu acho que isso é um sinal pros agricultores brasileiros e também, assim, outros lugares do mundo também estão percebendo isso, tá? Então a gente tem cultivos experimentais em outros lugares, inclusive na China e tal, né? Então tá acontecendo isso já, é um movimento que está acontecendo e eu acho importante essa questão das mudanças climáticas e o impacto na produção de lúpulo. Raul, mas aí eu queria só trazer rapidamente uma coisa que tu trouxe no início dessa tua resposta, que foi a questão que o cervejeiro caseiro não dá tanta bola para alfa-ácido. Mas eu tenho uma hipótese de que talvez, se a gente começar, com o lúpulo brasileiro, começar a mirar em variedades com alfa-ácido alto, a gente começa a conseguir substituir algumas variedades que a gente compra inevitavelmente, porque a gente quer usar, por exemplo, quero fazer uma IPA, mas eu não vou gastar lúpulo de amargor caro pra fazer o amargor da cerveja, para trazer o amargor. Eu posso usar um lúpulo brasileiro mais neutro que tem um alfa-ácido e vou economizar ou vou, pelo menos, usar ingredientes brasileiros para fazer minha cerveja. Isso é uma coisa que eu já discuti, às vezes, com alguns fazendeiros já. Porque, como a IPA tem todo esse glamour todo, a galera quer emplacar o lúpulo brasileiro numa IPA, né? Porque a IPA, não sei o que e tal. Sim. Terroir do lúpulo brasileiro, Brazilian IPA. Querem fazer a Brazilian IPA. Exatamente, Brazilian IPA e tal. E, assim, com todo respeito, tá? Mas eu acho que isso é pouco relevante, entendeu? Eu gosto mais de ti nesse momento agora, Raul. Eu gosto mais de ti agora, depois que tu falou que é pouco relevante a IPA brasileira. Eu acho... Não, nada contra a IPA brasileira, mas eu acho que o lúpulo brasileiro só vai se provar quando tiver sendo feito American Lager com um lúpulo brasileiro, entendeu? É um bom ponto isso. Porque fora do meio artesanal, craft, a galera gosta de tomar American Lager e as grandes indústrias produzem esse tipo de breja, né? Então a gente quer que os fazendeiros querem esses clientes para eles. E para alfa-ácido, meio que assim, caguei, né? Se ele tem off-flavor, se ele... Tanto faz, entendeu? É um composto que dá amargor ali que você vai jogar no começo da fervura e... O que tem de óleo essencial ali, boa parte vai embora, né? Vai ficar no máximo algum derivado de oxidação super resistente ali. Então, assim, não tem, né? Então, assim, eu acho que tem que ser usado pra isso. Então, assim, eu tô numa consultoria minha, eu tô com um planejamento de fazer uma Rauch Beer agora com o Comet. Rauch Beer. E usar o Comet pra amargor, tá? Porque é isso, entendeu? Eu quero fazer lager com Comet. Talvez você não sabe da minha paixão por Rauch Beer, Raul. Eu sou apaixonado por Rauch Beer. É a minha cerveja favorita. Definitivamente a minha cerveja favorita. É mesmo? Total. Eu gosto muito. Eu tenho uma cerveja que eu gosto muito, que foi uma Franconian, na verdade, que é um estilo bem... Nem tem no BJCP, se não me engano, é só do Beer Association. E é um estilo que ele geralmente não é defumado, né? Mas a gente fez uma versão defumada pra cervejaria Voz. E ele é bem legal, assim. Eu gosto muito, né? Eu gosto das brejas da Schlenker, eu sou fãzaço. Eu sou apaixonado por Bamberg, eu adoro aquela cidade, é a minha cidade favorita no planeta, assim. Mas outra coisa que tu também trouxe, Raul, é que essas mudanças climáticas, por um lado, elas impactam negativamente regiões já famosas, produtoras, mas o mesmo fenômeno climático, ele pode melhorar regiões não historicamente produtoras, né? E começarem a produzir. Pode melhorar, pode piorar, isso a gente não sabe, né?
Porque também a gente ainda não sabe os impactos que vão ter aqui também, né? De estiagem, de tal, de regime de chuvas. Mas, assim, do ponto de vista prático, diversificar é melhor, né? Então, eu vou meio que nessa linha, assim, né? Tipo, lá, meio que a tendência é clara, tá desandando. Aqui, tem a chance de dar certo, né? Pode acontecer isso que você falou de melhorar, pode acontecer de piorar, a gente não sabe. Vai ter que plantar e fazer pesquisa pra saber. Total. E quando a gente vai daí para a parte de análise mesmo, né? Análise sensorial. Na pesquisa, tu trouxe que, de acordo com a região aí, a variedade brasileira, ela mostrou mais notas de cebola e alho. É isso mesmo? Isso. Teve esse off-flavor específico, mas tem outras características também. O que a gente teve de características aqui no Brasil? O que é mais proeminente na variedade brasileira? Então, primeiro, pro pessoal entender que, assim, análise sensorial, quando a gente faz isso do ponto de vista científico, ela tem que ser feita de uma maneira bem criteriosa, tá? Porque quando a gente trata de coisas que são um pouco subjetivas, é importante que a gente tenha um método rigoroso para fazer essa análise, porque não é só cheirar potinho, entendeu? Eu acho que tá cheirando não sei o quê, eu acho que tá cheirando não sei o que lá, né? Então, assim, um exemplo que eu dou disso é o floral. Eu já conversei isso com uma legião de pessoas. O que é floral para você, Henrique? É rosa? É lavanda? O que é? Flor da noite. É flor da noite? Exatamente. Então, assim, cada descritor sensorial, ele tem subjetividades, coisas que você tem na sua memória afetiva e tudo isso. Quando a gente faz uma análise científica, a gente tenta eliminar ao máximo essa subjetividade. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um tipo de análise que é feita com painel treinado, tá? Então, o painel treinado, o que é? Primeiro, assim, todas as pessoas que fizeram parte do meu painel são pessoas que já estão acostumadas a fazer análises de cerveja, de lúpulo e tal. Inclusive, a gente remunerou elas para isso, né? E o painel treinado, o que a gente pega? A gente pegou cada um dos descritores sensoriais. Então, cítrico, floral, frutado, gramíneo e tal. E aí, o que eu faço? Um dia antes da análise, eu dou uma referência para a pessoa. Então, eu dou um potinho com casca de cítricos. Eu dei, no caso, um óleo de lavanda. O frutado é tipo uma salada de fruta. Eu ensino a pessoa. É um treinamento mesmo. Tu treina ela para vincular uma biblioteca. Tu tá enriquecendo a biblioteca sensorial dela, Isso. Só que com descritores da maneira que tu quer. Eu quero que esse aroma seja esse descritor. Exatamente. Esse aroma, esse descritor. Tipo assim, amanhã, quando for o dia da análise, quando você tiver que responder se tem um floral ou não, é isso o floral. Aí você pode falar, porra, mas aí você tá diminuindo que é o floral, que é muito mais amplo. Tudo bem, a gente tem que fazer sacrifícios, né? Sim, claro. Mas é o seguinte, eu quero eliminar, eu quero que todo mundo que tá ali esteja buscando a mesma coisa, sabe? Tipo, então é importante o pessoal saber que passou por isso, sabe? Por esse tipo de crivo. Então, assim, o lúpulo brasileiro, ele apresentou várias características interessantes. Então, ele teve um cítrico bem alto, o floral também foi alto, teve um resinoso importante, mas, por exemplo, no cítrico, ele foi alto, mas ele não foi significativamente diferente das outras regiões, porque os outros também foram cítricos. Das outras regiões... Isso. Fora do Brasil ou das regiões brasileiras? Perdão, das duas... É porque, assim, eu tratei o lúpulo brasileiro como um só, né? Como uma região só. Ah, perfeito. Importante. Entendido. E o do Oregon e o Washington separadamente, né? Então, assim, o lúpulo brasileiro não foi significativamente mais cítrico, mas ele foi tão cítrico quanto. Isso também é um resultado interessante, né? Claro. Ou seja, ele foi tão cítrico quanto, tão floral quanto. Aí, o que ele foi menos, né? Ele foi menos frutado. Então, esse frutado genérico, que também é engraçado isso, né? Porque a gente tem descritores. O negócio é cítrico, mas, porra, cítrico é fruta também, né? É stone fruit, é fruta de caro. É laranja? É lima? É toranja? É tamarindo? O que é o teu esse cítrico? Não, mas é interessante porque tem fruta de caroço, né? Frutas tropicais. Aí tem o frutado. Pô, mas os outros também são frutados, né? Então... Eu gosto de dizer que quando as pessoas usam frutado é quando elas não sabem o que elas estão falando. Geralmente você encaixa o frutado o que ele é? Ele é a fruta que não é cítrica, não é tropical e não é fruta de caroço. Então, é isso. É isso, né? Ele é um frutado genérico, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele teve esse frutado genérico menor que as outras duas regiões. Ele teve um gramíneo menor
do que a região de Washington, mas igual do Oregon. E ele teve esse onion garlic, que é um off flavor, né? Porque eu decidi incluir os off flavors também. Eu incluí onion garlic e também o pimentão. O onion garlic é cebola alho, né? Eu coloquei porque às vezes eu sinto que as pessoas só querem olhar a parte legal. E aí você perde coisa, né? E a gente tem que olhar pra tudo, né? E o pimentão, ele é um descritor sensorial muito associado em alguns trabalhos. Inclusive tem um colega meu, que é o Cade Jobe, que é lá da Oregon State, que eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas com ele. O pimentão, ele é associado com colheita antecipada, colheita antes do momento. É isso que eu queria perguntar. E o cebola e alho é associado com colheita tardia, com colheita que meio que passou do tempo. Era isso que eu ia perguntar, porque eu ia ligar isso ao que tu falou antes, que é o teor de alfa-ácido desse lúpulo brasileiro talvez estivesse ligado com uma colheita tardia. Então, trazer cebola e alho pode estar relacionado a isso também. Pode estar, né? Assim, uma coisa que eu tenho cuidado de dizer é que o meu estudo, ainda que ele seja bastante completo, porque a gente fez química, tanto de óleos essenciais, química de compostos básicos, enfim, uma caralhada de coisa, a gente também estudou a parte sensorial. Só que o que eu não estudei? Agronomia. Se eu tivesse um cara comigo ali durante os processos, medindo as variáveis de solo, de precipitação, fertilização, tudo isso, eu faço um tipo de análise que vocês podem ver no meu artigo, que é uma estatística multivariada, que é muito legal, que eu consigo analisar todas as variáveis em conjunto e entender a relação entre elas, né? Então, e eu conseguiria fazer essa mesma análise com as variáveis agronômicas, eu só não sei fazer a análise de solo, etc. Mas não é a tua área de expertise no caso, né? Não é, mas a parte estatística eu conseguiria fazer, né? Então, eu não consigo, cravar, né? Foi isso e tal, né? Mas eu tenho indícios, né? Então, assim, o lúpulo brasileiro, ele teve esse alfa-ácido e óleos totais também. É isso que eu ia perguntar, que os óleos, ele também tem uma maior concentração de óleos essenciais, né? Isso, estatisticamente maior de óleos essenciais. E, assim, se você for avaliar, vou tentar ilustrar pro ouvinte, se você for olhar um gráfico que tem alfa-ácido, óleo essencial e qualidade de lúpulo, o alfa-ácido, ele cresce de uma maneira sigmoide, que é um S, assim. O teor de óleos, ele cresce em linha reta e a qualidade do lúpulo é um U invertido. Uhum. Então, ele começa ruim, tem um ótimo e depois decresce. Então, o ideal o que é? Você colher nessa parte, olhar para a qualidade overall, né, qualidade geral do lúpulo. Então, olha que interessante, talvez, se os lúpulos tiverem sido colhidos um pouco antes, a gente não teria esse off flavor, né? Só que aí o alfa-ácido e óleos essenciais não teria sido estatisticamente superior. Ele estaria ali meio que páreo, né? Mas isso não seria uma notícia ruim. Mas esse off-flavor, do teu ponto de vista, como tu fez essa análise, e também no painel sensorial, ele foi um ponto realmente gritante? Ou ele é o que eu quero entender é se ele é um ponto principal da avaliação ou se ele é um ponto secundário, terciário de avaliação, entendeu? Olha, ele foi um ponto importante, assim. Eu julgo importante. Simplesmente porque na estatística deu que ele foi superior do que as outras variedades. Ainda que, assim, uma coisa que eu acho que é importante, eu fiz um tipo de análise de correspondência, que é uma análise estatística também, na qual eu consigo analisar os descritores sensoriais e as amostras e ver a variabilidade deles. E quando você observa, você vê que uma característica da região Brasil, que eu coloquei aí, né, é que as amostras têm uma variabilidade grande entre si. Interessante. Então, tem descritores sensoriais bastante diferentes entre as diferentes amostras. Tem amostras brasileiras que foram mais associadas com o tropical, mais com o resinoso. Inclusive uma, assim, impressionantemente, teve um descritor de tabaco e amadeirado forte. Pois é. Aí a gente decidiu incluir esses descritores que já foram usados no passado para descrever a Comet, mas depois caiu no desuso. E uma amostra... Muito comuns em lúpulos ingleses. Alguns lúpulos ingleses trazem muito isso, mas nunca pensei em Comet. Pois é. E uma amostra teve isso muito forte, né? E ela cai assim, você vê as brasileiras tal, ela cai do outro lado. O que todas tiveram em comum? Todas tiveram um onion garlic alto, tá? Então, assim... Ainda que tenha tido a variabilidade grande, o cebola e alho apareceu em todas, tá? É importante também dizer uma coisa. O meu trabalho, ele é o segundo trabalho feito na história de terroir da variedade Comet. Tem um outro trabalho feito na década passada, que foi um trabalho feito avaliando a diferença entre os lúpulos americanos e alemães. Porque estavam plantando Comet lá na Alemanha. Então,
é muito legal isso, porque agora pessoas vão poder olhar para esse trabalho e pro meu e olhar tudo isso, né? Essas diferenças agora. Comparar, né? Comparar, né? Mas uma coisa que esse trabalho fez que eu não fiz foi que ele fez cerveja com esses lúpulos, né? E é interessante porque esse grupo encontrou diferenças entre os lúpulos americanos e alemão, só que quando ele colocou no painel para as pessoas provarem as cervejas feitas com lúpulo, as pessoas não conseguiram diferenciar qual que era feita com cada lúpulo. Interessante. Ou seja, isso é uma coisa que as pessoas também precisam entender, que às vezes não é muito intuitivo, né? Mas o cheiro que você sente no lúpulo não é o cheiro que ele dá na cerveja. Você, primeiro, quando você adiciona o lúpulo na parte quente, boa parte dos óleos são evaporados, outros são oxidados, tem uma modificação do aroma. Mesmo quando você joga no dry hopping, tem modificação, tem biotransformação. Então, é importante lembrar que, assim, muita gente escolhe muito lúpulo cheirando ele ali, né? Mas não necessariamente o cheiro que você sente ali no pacote é o cheiro que ele vai dar na cerveja, né? Nem todos os óleos sobrevivem, né? Essa que é a grande questão. Não sobrevivem, tem alguns que são os sobreviventes lá, não sei o quê. Tem outros que biotransformam, então assim, ou seja, a levedura converte eles, né, em outro composto. Então assim, é complexo, sabe? Ciência sensorial, gente, não é Disneylândia, tá? É difícil o bagulho, tá? Tem que olhar com cuidado. E é isso, né? O cheiro do lúpulo não é o cheiro que ele dá na cerveja, né? Por isso que o que eu sempre recomendo para alguns clientes meus de consultoria que estão querendo investir em produções caras, né? Meus clientes são principalmente ciganos. Cara, faz em pequena escala primeiro. Você quer fazer uma doideira? Vai gastar uma bala? Vamos fazer isso pequenininho. 10, 20 litros. Vamos fazer alguma coisa. Eu tenho um tanque de inox em casa que eu, inclusive, uso para fazer alguns experimentos, tal, de upscale. E, cara, às vezes é melhor, entendeu? Você investe pequenininho, faz um negócio e aí faz sua produção de 10 mil litros mais tranquilo, né? Porque justamente tem coisa que não dá para prever, só cheirando pacote, né? Então é importante colocar essa questão também. Mas, por outro lado, também a importância de continuar testando e usando, né, lúpulos brasileiros, né? A gente só vai conseguir ter essa referência. Sim. Enquanto a gente simplesmente ficar... Lógico, esse estudo é muito importante porque a gente consegue entender que, através de método, através de pesquisa, a gente consegue identificar que o lúpulo brasileiro tem qualidade. Ele entrega. Sim, sim. Mas a gente só consegue que ele se torne um bem necessário se as pessoas usarem. Assim, pode ser que os agricultores resolvam essa questão da colheita, ou sabe lá Deus o que causou isso, porque a minha hipótese é que é colheita, né? Mas eu não sei exatamente se é. E também pode ser que eles tenham ali o cebola e alho e joguem na cerveja e fiquem lá, que a cerveja não fica com esse aroma, né? Só fazendo cerveja pra saber mesmo. Total. E falando em lúpulos, né, a gente tá aqui falando de lúpulos brasileiros, mas a gente sabe que tem algumas cervejarias que estão buscando algumas variedades norte-americanas, e o lugar perfeito para encontrar essas variedades específicas, selecionadas nas fazendas nos Estados Unidos, é na Hops Company. Tu pode entrar em contato pelo site hopscompany.com ou chamar a pessoa que já te atende, ou ainda se ela não existe uma pessoa que te atende, você pode criar esse vínculo e começar a comprar lúpulos da safra nova que tá chegando. Já nos encaminhando mais para o fim da nossa conversa, eu tenho certeza que a gente poderia conversar horas aqui sobre esse tema, que é um tema muito interessante, e se você não acha esse tema interessante, você está errado. Porque a gente tem que produzir lúpulos no Brasil, a gente tem que favorecer a indústria e a agroindústria brasileira. Enfim, pelo menos nesse universo, né, que a gente está falando aqui. Não precisamos falar de soja nem nada disso, vamos falar de lúpulo e coisas mais legais no nosso universo. Vamos falar de lúpulo, Tu encontrou algum desafio ou alguma coisa que tu não estava esperando durante a pesquisa? E, tipo, se tu encontrou, teve alguma resolução? Como é que foi para resolver isso? Olha, assim, eu tive alguma dificuldade no começo, que foi para todas as pessoas. Eu escolhi, né, essas fazendas para me doar amostras para lúpulo, né? Eu tive que ir atrás delas e eu fiz questão de fazer uma reunião com elas, né? Então, por exemplo, explicar, né, a pesquisa. Eu queria estar perto dessas pessoas também. Uma coisa que é interessante é que, assim, todo mundo que contribuiu comigo, eu soltei um relatório preliminar. Uhum. Antes disso ser publicado, eu fiz questão, né, como um agradecimento, né, liberar os resultados primeiro, conversar com eles, explicar pormenorizadamente isso. Mas eu queria ter incluído mais pontos na minha amostra, sabe? Mais amostras na minha pesquisa. Mais amostras de lúpulos brasileiros. Isso, E eu tive um pouco de dificuldade, sabe? De conseguir, assim, pessoas pra...
porra, vou te mandar 1 quilo de lúpulo aí e tal, né? Então, eu acho que... E não acho que é por maldade mesmo, assim. Eu acho que as pessoas às vezes não entendem a importância da pesquisa, assim, sabe? Porque, pô, às vezes é 1 quilinho de lúpulo ali que faz uma baita diferença. O resultado que dá pode fazer diferença grande na sua produção, né? Uma coisa que eu gosto de colocar, lá no Oregon, nos Estados Unidos, tem o Hop Research Council, que é uma entidade bancada pelas fazendas para financiar pesquisa de lúpulo. Então, assim... É diferenciado, né? Os fazendeiros vão lá, cotizam, dão uma bela de uma grana para pagar bolsas de estudo, pagar viagens e tudo isso para produzir esse tipo de pesquisa, né? Então... E assim, no Brasil a maior parte da verba é pública, né? E assim, às vezes falta um pouco de interesse da galera de fazer uma coisa assim, né? Então assim, não sei se foi um desafio, assim, eu acho que poderia ter ficado um pouco mais... Porque eu anunciei bastante, tá? Que eu ia fazer essa pesquisa e tal, faltou um pouco de envolvimento. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito em breve, porque... Tanto os resultados dessa pesquisa, como de outras também, porque tem um monte de pesquisadores super capacitados estudando lúpulo no Brasil. Os resultados dessas pesquisas vão meio que mostrar pra galera do tipo, nossa, realmente, eu preciso ter esses nerds do meu lado, entendeu? Porque eles estão lá fazendo a diferença, entendeu? Então eu acho que essa, não diria que é um desafio, não foi um desafio muito grande, mas foi uma coisa que... Uma problemática. Uma problemática aí no começo que eu acho que foi importante, né? Agora, a parte da pesquisa em si não teve tantas dificuldades, porque eu estava num grupo de pesquisa que é especialista nisso, né? Então, tanto na metodologia, a parte sensorial, etc., quanto os equipamentos, né? Eu usei equipamentos de ponta, né, para fazer essa pesquisa, então isso me facilitou muito, sabe? Tipo, a gente tem na USP boa parte dos equipamentos também, mas quando você chega num laboratório que faz aquilo, porque o meu laboratório aqui na USP, a gente estuda resíduo de cerveja, estuda chocolate, estuda um monte de coisa. E lá é cerveja, pá, ponto, né, esse laboratório que eu fui. Então, as coisas são bem mais mastigadinhas, né, bem mais fácil de conduzir. Né? Tanto que eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu conversei com o Shellhammer, ele falou pra mim, cara... você vai ficar 6 meses aqui, mas a sua pesquisa a gente termina em 2, 3. O que você vai fazer nos outros 3 meses? Aí eu peguei e falei, cara, manda pesquisa pra mim aí, tá? Aí eu participei de algumas outras pesquisas. Eu participei de uma pesquisa de impacto de incêndio florestal na qualidade do lúpulo, que é uma coisa que tá virando um drama nos Estados Unidos isso daí, porque lá tem muito incêndio florestal e dá impacto sensorial no lúpulo, hein? Carambas! E na uva também. A safra de 2020 de vinho californiano é uma bosta, tá? Porque ficou... Você vai encontrar muito vinho na promoção aí. Imagino como é que vai ser de 2026, então. Então, é importante levar em conta, né? Então, eu participei dessa pesquisa que foi legal pra caramba, porque a gente ficava defumando o lúpulo na fazenda, estragando o pé de lúpulo, foi legal pra caramba. E também a gente avaliou o impacto do incêndio florestal na secagem do lúpulo, porque pensa que a secagem do lúpulo, você fica ali jogando ar, né? Em cima do lúpulo. E como a secagem é feita na fazenda, você tá com fumaça na fazenda, dá-lhe fumaça no lúpulo, né? E a gente fez essa pesquisa na fazenda da Budweiser, né? E foi legal, porque eles cederam nada mais, nada menos que 780 pés de lúpulo pra gente estragar. Caraca! Né? Então, foi legal estar presente, assim. Então eu participei dessa pesquisa, participei de algumas outras pesquisas de uso de enzimas para melhorar o rendimento do mosto cervejeiro, uso de cepas geneticamente modificadas para aumentar a biotransformação de lúpulo, né? Então foi legal, assim, né? Então tá nesse grupo de pesquisa foi legal por isso. Que são proibidas no Brasil ainda. Mas algumas delas não são, assim, não usam métodos de transgenia, usam... São híbridas, né? Híbridas ou feitas por edição CRISPR, né? Então você consegue usar a própria material genético e deletar um gene dele ou duplicar um gene dele, né? Então você não coloca o gene de um outro organismo nele, né? Você usa ele mesmo, você edita o próprio material genético daquela célula. Né? Agora que eu me dei conta, que é o seguinte, eu não perguntei qual foi o método que tu usou pra fazer essa comparação de lúpulos. Tu tem como explicar de uma maneira mais... Eu ia dizer que um idiota como eu entenda? A comparação de quais lúpulos, perdão? A comparação, da tua pesquisa, tu fez a comparação dos lúpulos, né? Eu queria entender qual foi o método que tu fez pra fazer essa comparação. Então, as variáveis mais simples de serem analisadas, então quando a gente analisa meio que uma por uma, vamos falar assim, tipo alfa-ácido. Quando a gente vai comparar, a gente tem que fazer um tipo de análise estatística que chama análise de variância. Então, você tem a média, né, entre as diferenças das regiões, mas
tem a variância entre elas. Então, vamos supor, uma é 10 mais ou menos 1, outra é 10 mais ou menos 4, sei lá, entendeu? E aí, análise de variância é um tipo de análise que você leva em conta tanto a média quanto a variância. E aí, você consegue saber com bastante certeza se aquelas médias são diferentes ou não, né? Então, a gente estabelece um critério que chama nível de significância, que é mais ou menos assim, que no meu caso eu usei o 5%, que é meio que o padrão da ciência, assim, é 5 ou 1%, né? 1% geralmente você usa para coisas mais relacionadas com saúde e tal, o resto é meio que 5%. E eu vou falar de um jeito que alguns estatísticos vão brigar comigo, tá? Mas é que é o jeito que é fácil de explicar, né? Ou seja, tem 5% de chance de os resultados terem sido obtidos por acaso. Tem 95% de chance de ser aquilo mesmo e 5% de chance de não ser por motivos vários, né? Então, a gente faz análise de variância e tal, e aí foi isso, né? O que deu de resultado significativamente, né? Todas as vezes nesse episódio, quando eu disse estatisticamente significativo, foi porque ele passou nesse teste, tá? Quem que passou? Foi alfa-ácido e óleos totais. E aí também alguns descritores sensoriais, alguns óleos essenciais específicos, porque eu também analisei a composição do óleo essencial e tal, né? Mas a parte mais legal do meu trabalho é essa estatística multivariada, que é uma estatística bem interessante, porque você consegue visualizar de uma maneira bidimensional todas as variáveis, tá? Então a gente converte essas variáveis todas em fatores, tem toda uma questão estatística complexa por trás, mas você consegue visualizar melhor as relações entre as variáveis e as amostras. Então, quando você vê no meu trabalho, por exemplo, tem uma análise que chama multifatorial que eu coloquei que é o último gráfico do meu trabalho, você vai ver que o onion garlic lá está bem perto do alfa-ácido, beta-ácido e óleos totais. Então, ele está próximo ali naquele quadrante, quer dizer que aquelas variáveis estão correlacionadas, tá? Então, essa estatística multivariada ela é interessante por isso, porque ela é difícil pra caramba de fazer e tal, ela é um pouco difícil de interpretar também, então tem algumas coisas que você não consegue interpretar tão bem, mas ela chama atenção visualmente, tá? Então é uma coisa bem interessante desse método, e eu acho que inclusive boa parte do motivo do trabalho ter sido aceito para publicação tem a ver com esse tipo de estatística que foi feito. Saquei, realmente, mas eu me lembro de ter visto e é bem compreensível, assim, pelo menos pro meu nível foi compreensível. Porque você bate o olho ali, você consegue ver o que tá perto um do outro e tal. Exato, é bem visual, né? É bem visual, tu consegue entender ali a correlação entre coisas. Raul, última pergunta pra ti, que é o seguinte. Quais são os próximos passos nessa pesquisa? Ou na pesquisa de terroir de lúpulo? Tu já tem isso no horizonte? Tipo, estender pra outras variedades ou estender pra outras regiões? Olha, eu vou acho que frustrar uma galera, assim, porque a minha meta agora é terminar o doutorado. E para isso eu preciso estudar muito de extrato de lúpulo. Eu vou fazer vários métodos de extrato diferente. E aí eu vou usar esse trabalho, inclusive, como eu já falei, como ponto de comparação. E depois de eu fazer esses extratos, eu vou aplicar esses lúpulos em diversos produtos, né? Então, assim, eu tenho bastante trabalho para fazer. Então, eu não vou fazer mais trabalho de terroir de lúpulo agora, tá? Então, assim, eu fiz esse do Comet, eu quis fazer um trabalho bonito, eu me esforcei bastante pra fazer um trabalho... E ficou bom, cara, ficou massa. Eu queria que fosse um trabalho que pudesse não só ser pra comunidade científica, mas também que, tipo, um fazendeiro, um cervejeiro pudesse olhar, sabe? E pudesse ser útil. Eu até escolhi essa revista, né, que é a American Society of Brewing Chemists, porque é uma revista que ela é lida por cervejeiros, sabe? Não é só lida pela comunidade científica. Então, eu tava querendo comunicar com essas pessoas mesmo, né? Então, eu fiz esse trabalho bem feitinho. Eu gostaria de, talvez, quando eu terminar a minha pesquisa, se eu tiver parcerias legais, ampliar para outras variedades. Principalmente a Cascade, tá? Por quê a Cascade? Porque a Cascade tem uma área plantada legal no Brasil também. E ela também é uma variedade pública dos Estados Unidos, também desenvolvida na Oregon State. Então, eu já tenho aval para fazer esse estudo lá, já está conversado. Então, a hora que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Só que, se eu fosse fazer esse... Eu até quero fazer, mas não tá assim, não vou fazer no próximo ano. E tem na Argentina, né? Tem também, exatamente, muito bem observado. Eu até cheguei a entrar em contato com algumas fazendas de lá para tentar, mas não consegui uma resposta tão assertiva. Mas assim, o próximo trabalho que eu vou fazer de terroir
eu quero fazer nessa mesma modelinho também, químico e sensorial, mas aí eu quero ter um agrônomo comigo, sabe? Tipo... Estender a pesquisa. Isso, eu queria pra tapar alguns buracos, sabe? Tipo, que ficaram assim, e também pra entender, porque às vezes... essa variabilidade que teve, que eu comentei, as amostras do Brasil estão meio dispersas, né? Elas cada uma tem uma parada meio diferente entre elas e tal. Por quê? Por que tem essa diferença? É manejo? É o solo? O que é? Solo rochoso, solo com, sabe, tem 1000 coisas que podem influenciar, né? Isso, e aí me dá até um negócio, porque às vezes o fazendeiro vem perguntar pra mim, né? Mas por que teve... Eu não sei. então assim... Eu só pesquiso aqui, meu jovem. Eu sou farmacêutico, entendeu? Aí é isso, entendeu? Então, se eu fosse fazer o estudo que eu quero fazer do Cascade, eu gostaria de fazer com um agrônomo também e fazer um estudo ainda melhor do que esse, né? Então, eu diria que se eu fosse fazer, vai ser isso, mas provavelmente no pós-doc. Boa. Também tem que favorecer a casa também um pouquinho e terminar o doutorado, né? Sim, não tem jeito. Gente, e o Raul também falou sobre biotransformação. E se você quiser comprar leveduras, inclusive algumas que fazem biotransformação, mas também leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Raul, eu queria agradecer enormemente pela tua contribuição aqui. Contribuição não, teu show, né? Que é isso. Eu fui aqui um mero espectador, eu tive o prazer de conversar contigo e entender um pouquinho mais sobre a tua pesquisa. Você sabe que quem faz o show é o apresentador, né? Porque você tem que ser uma pessoa inteligente, não é qualquer um que faz esse trabalho, não. Você tem que saber as perguntas certas pra fazer, a preparação, e você, é uma pessoa que claramente sabe bastante coisa, né? Pra poder conduzir tão bem aqui. Então, pra mim foi um prazer também estar aqui. E aí a gente espero, depois, quando eu tiver outros resultados de pesquisa, com outros temas aí de extratos e tal, aí a gente pega e bate um papo. Se você quiser falar de outras coisas também tamo aí, com tá? certeza. Porque eu adoro bater papo sobre cerveja, eu vivo isso, né? Eu respiro isso já faz 14 anos, né? Então, pra mim é um prazerzaço estar aqui com você, cara. E foi um prazer também essa hora que a gente passou junto. Se as pessoas quiserem te encontrar, Raul, como é que elas fazem? Olha, meu principal meio de comunicação oficial é meu e-mail, tá? Que é raul.rosa@usp.br. Lá eu sou aqueles caras que abre e-mail todo dia e responde e-mail todo dia. Eu também. Eu adoro fazer. Na verdade, assim, é uma das tarefas que mais me dá prazer na minha vida é meu e-mail, sabe? Porque eu recebo mailing, eu adoro. Então, assim, esse é o jeito melhor. Mas tem o meu Instagram também, que é Raul Zamba, Z-A-M-B-A, que é meu apelido de infância, né? O meu Instagram, vocês podem verificar lá que eu tenho alguns conteúdos de divulgação científica, mas eu também posto bastante besteira também. Então, assim... Releve. Siga sem muitas pretensões de que você vai encontrar... o cara vai só postar coisa cabeça. Não, ali eu gosto de postar meme do Senhor dos Anéis. Toda sexta-feira eu posto meme do Senhor dos Anéis. Que é justíssimo, diga-se de passagem, justíssimo. Eu adoro... Eu gosto de polêmicas também. Isso nos stories mais, mas no meu feed, assim, você vai ver que eu gosto de... praticamente só cerveja e ciência, lúpulo, né? Então é um outro lugar que você me encontra, por ali. E quem quiser me visitar também, meu laboratório fica aqui na cidade universitária, aqui no Butantã, né? Na cidade de São Paulo. E quiser tomar um café, ou depois tomar uma cerveja, não sei o que, também vim conhecer o laboratório. Se tiver ideias de pesquisa também, para fazer pesquisa com a gente também, vem bater um papo com a gente. Bom demais. Queria agradecer também ao Ginter FSB, Rodrigo Teixeira Garcia, Carlos Roberto Gonçalves Gaspar, Hugo Mitu de Oliveira, Gustavo Hernandes, e nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante para nós. Significa que a gente vai ser divulgado para mais gente, e isso é importante. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Raul. Valeu demais, meu querido. Braçagem forte. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Play Áudios.